Boa noite a todos. Que bom que tem esse burburinho, né? Dia de festa, tem que ser assim, né? Tem que ter essa agitação, essa movimentação, né? Mas muito legal. Vamos orar então para Deus nesse dia. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa alegria que nós estamos vendo aqui nessa sala, nessa noite. Obrigado, Deus, pelo ânimo que o Senhor coloca no nosso coração para estarmos aqui. Que a gente possa aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito conosco, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje também vai ter muito a ver com a questão de paternidade. Tá? Eu dei um título para ela, né? O amor paterno de Deus. Nós somos muito acostumados a ouvir falar sobre o amor de Deus, mas hoje eu quero ressaltar essa parte, o amor paterno de Deus, o amor de pai de Deus. E eu queria fazer uma pergunta. Você lembra quando foi que você começou a ouvir falar, né, sobre Deus ser pai? Deus Pai, Pai dos céus. Deve ter sido quando a gente era pequeno, né? Provavelmente. Deve ter sido a mãe, deve ter sido o pai ou a professora, provavelmente, na escola. Mas olhem que interessante, no Velho Testamento, Deus não é chamado de Pai. Deus é chamado de Senhor, Deus é chamado de Deus Eterno, Deus é chamado de Javé, de Elohim, de vários nomes, né? O grande eu sou. Mas em uma ou outra passagem, assim, sutilmente passa por esse termo, chamar a Deus de Pai. E aonde aparece pela primeira vez essa indicação ou esse aprendizado que nos é dado para a gente passar a chamar a Deus de Pai. Vocês sabem onde é? Quando Jesus vem para a Terra. Quando Jesus vem para a Terra, Ele passa a nos ensinar, tá, para que a gente aprenda mais sobre o amor de Deus. Mais sobre Deus, mas especialmente, essa foi a forma que Deus usou para mostrar o amor dele por nós. Porque Ele sempre demonstrou o amor pelo ser humano. Ele demonstrou através dos feitos que Ele fazia, Ele demonstrou através do relacionamento dele. Mas Deus, quando manda Jesus para a Terra, tá, Ele tinha esse objetivo de fazer uma transformação no ser humano, de fazer uma transformação na humanidade. Através de quê? Através do amor. E a partir daí, Jesus começa a nos ensinar, tá, que Deus é nosso Pai. E Ele falava muito disso, né? Ele se referia a Deus como Pai. O Pai e eu somos um, o Pai é amor. Tá? E aí Ele nos ensinou a respeito de tudo isso. Tanto que quando Ele nos ensina a principal oração, como é que começa essa oração? Pai Nosso. Pai Nosso. Tamanho era a importância, né, que Deus queria dar para isso. Todos os 4 evangelhos, né, eles explicam, né, Jesus fala o tempo inteiro, né, sobre o Pai e eu somos um, orem ao Pai, peçam ao Pai em meu nome, né, ao Pai, sempre ao Pai. E é interessante que, apesar de a gente ter essa clareza na Bíblia, né, eu não sei vocês, mas não é muito fácil a gente entender, né, esse caráter amoroso de Deus. A gente tende muito a olhar para Deus como o grande Criador, como um ser poderoso, mas também como um julgador. Né, como alguém que está sempre nos olhando, assim, está errado. Né, e vai mandar um castigo. Porque o mundo nos ensina isso. Satanás coloca na nossa mente de que quando nós erramos, nós merecemos castigo. E com isso nós vamos nos acostumando, né, com uma noção muito errada de Deus. E nós não conseguimos imaginar, e pior de tudo, né, sentir esse amor. Porque não é só imaginar, não é só entender um texto. Eu li esse texto, o amor de Deus é grande, Ele criou. Legal, tudo legal. Mas é uma questão da gente sentir dentro do coração. Porque é esse amor que vai nos transformar. É um coração tão amoroso, a ponto de entregar o seu filho
de mandar o seu Filho morrer na cruz por nós, entregar a sua vida para dizer assim: você, Darcy, eu te amo. Você, Luiz, eu te amo. E eu mandei o meu filho morrer por ti, para que tu entenda o quanto eu te amo, o quanto tu é importante para mim, e conhecer e experimentar esse coração amoroso. E eu queria que a gente lesse agora uma passagem, mas antes de ler, quero fazer mais uma oração. Porque tem coisas que, para a gente compreender, nós precisamos um reforço do Espírito Santo atuando sobre nós. Porque muitas vezes a gente está passando por uma leitura, né, pelas palavras, e a gente só está processando na nossa mente, a gente não consegue levar para o nosso coração. Muitas vezes nós temos que pedir isso para Deus antes de uma leitura. Então eu vou fazer uma oração e depois nós vamos ler. Pai amado, mais uma vez, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre todos nós um espírito de revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações nesta noite. Senhor, o Senhor se derrama em amor, mandando Jesus para nos salvar. E todos que estão aqui nessa noite já conhecem a Teu respeito, já conhecem o Teu caráter. Mas talvez nós não consigamos sentir nos nossos corações, sentir na nossa vida de verdade, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. E o quanto o Senhor quer demonstrar verdadeiramente esse amor por todos nós. Nós oramos a Ti, Pai, em nome deste Jesus, que é o amor em pessoa, e que morreu naquela cruz por nós. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 15, uma passagem muito conhecida, Lucas 15, nós vamos ler dos versículos 11 até o 20. Ela é muito falada, muito conhecida. Todo mundo já deve ter ouvido, com certeza, alguma vez na vida. Lucas 15, do 11 até o 20. Parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Eu vou repetir essa parte. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Vejam só que interessante, tá, essa passagem. É incrível, tá, como a gente não tem essa noção de Deus, porque eu não sei vocês, né, como pais, se acontecesse isso comigo, e o meu filho fizesse o que esse filho fez, provavelmente eu ia ficar alegre como ele, eu ia me alegrar, eu ia lá, eu ia beijar e abraçar, mas o que seria a parte seguinte? Tá? Vai lá, dorme, descansa, no dia seguinte, senta aqui, filho. Tu viu o que tu fez, filho? Tu gastou
tudo que eu te dei responsavelmente? Foi isso que tu aprendeu comigo e com a mãe? Foi assim que tu foi educar? Nós faríamos isso, né? Acho que se eu pedir, levanta a mão quem faria isso, que todo mundo faria, né? Mas vamos ler aqui como é que isso continua. O filho lhe disse, 15 e 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aí. Então imagine o seguinte, claro, nós não conta a história seguinte, em algum momento o pai deve ter perguntado alguma coisa, né? Mas vejam a atitude desse pai, né, para com esse filho. É assim que Deus nos vê. E é assim que Deus nos trata. Apesar das nossas lambanças, apesar das coisas erradas que a gente faz, tá? Deus está sempre de braços abertos para nos restaurar, para nos receber, para nos mostrar o seu amor. E é incrível como a gente desperdiça essa oportunidade, né, de usufruir desse amor de Deus, desse amor de Pai que Ele tem por nós. O triste é que nós andamos nos agarrando pela vida em tudo que possa ser uma fonte de amor. Tudo que a gente encontrar que pudesse ser uma fonte de amor, nós vamos nos agarrar. Nós vamos nos entregar a pessoas, nós vamos nos entregar a empregos, nós vamos nos entregar a sociedades, nós vamos nos entregar a experiências frustradas, né, tentando saciar a necessidade que nós temos de sermos amados. Nós vamos nos esforçar muito sobre isso. Mas a gente não vai conseguir. Porque é somente quando nós finalmente temos coragem de dedicar tempo para estar na presença de Deus, de abrir a Bíblia e dizer, Deus, fala comigo agora. Eu vou ficar em paz, eu vou ficar em silêncio. É que nós teremos realmente a revelação do quanto Deus nos ama. Não se trata de ficar testando, não se trata de ficar fazendo coisas rápidas, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu já fiz muitas vezes, talvez vocês tenham feito, que a gente diz, tenho que ter mais tempo com Deus, aí a gente de manhã está saindo meio atrasado, come um sanduíche, olhando um versículo bíblico, tal, né? Ou vendo o caminho, ou de noite, na hora de dormir, quase dormindo, né? Eu já fiz essa oração, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado hoje, né, Deus? Foi um dia difícil, né? Então, eu só vou ler uma parte daquilo que eu queria ler. Ok, a nossa vida é difícil, mas nós precisamos lutar, e nós precisamos da ajuda de Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele transforme, na verdade, muitas vezes, milagrosamente, ao nosso redor, né, a nossa vida, para que a gente consiga ter esse tempo. E uma coisa, pessoal, existe um símbolo para nós cristãos. Tá? Qual é o símbolo do cristão? A cruz. Tá? Porque ela tem o significado que nós fomos libertados, que Jesus morreu por nós. Quando nós aprendermos a olhar para a cruz e dizer assim, aquele é o símbolo do tamanho do amor de Deus por mim, nós teremos as nossas vidas transformadas. E nós pararemos de ser seres mendigando afeto de qualquer jeito. Porque o Deus, nosso Pai, Ele anseia nos levar para um lugar seguro, Ele anseia curar as nossas feridas, Ele anseia transformar a gente em pessoas melhores. Porque nós somos ensinados, né, que nós temos que superar as nossas dificuldades por nós mesmos. Não é isso que os livros ensinam, que a gente vai a palestras, né, que mostram isso para a gente. A curar as nossas próprias feridas, mas a gente não consegue. A gente consegue alguns progressos, isso é verdade, mas a gente nunca vai conseguir isso de forma completa. Nós vamos sempre precisar de Deus, porque nós nunca saciaremos a nossa sede de sermos amados sem a presença de Deus. Deus quer tomar nossas feridas
e curá-las. Deus quer aliviar as nossas cargas. Deus quer ardentemente satisfazer esse desejo de sermos amados. E eu penso às vezes que chega a ser caótico, né? Porque a gente deve pensar assim, a gente pensa, eu acho, um ser superior que criou tanta coisa maravilhosa no mundo, se importa com o Márcio, aquele cara lá, insignificante. A gente é uma pessoa insignificante se comparar a natureza, o tamanho da natureza. Somos 7 bilhões de pessoas, talvez quase 8. Ele sabe da vida de cada um de nós. Isso não é incrível? Tem um versículo muito bonito, eu vou ler aqui para ser mais rápido, lá em Isaías 49:15, que diz assim, ele estava se referindo ao povo de Israel, e ele mandou Isaías escrever isso aqui: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de você. Esse é o tamanho do amor de Deus, e Ele está dizendo isso para cada um de nós. Então eu queria que a gente refletisse, né, o que ainda falta para nós, para que a gente se entregue totalmente a Deus. O que será que está faltando? Eu tenho uma suspeita das minhas tentativas, dos meus acertos, né? Eu vejo que Deus se revela quando a gente é sincero, quando a gente convida Deus para entrar no nosso coração e a gente abre todas as portas, porque em geral a gente quer esconder algumas coisas, né? A gente não quer que Deus saiba, parece que pode, né? Claro que não pode, mas a gente quer esconder algumas coisas, a gente não quer que Deus saiba, olhe tudo, ou pelo menos não quer que Ele vá lá vasculhar, porque a gente sabe que a gente vai ter que mudar, a gente sabe que a gente precisa fazer algumas coisas de um jeito diferente. Então eu queria convidar a gente para que a gente pensasse nisso, tá? Pensasse no imenso amor que Deus, como Pai amoroso, tem por cada um de nós. O quanto que Ele quer transformar as nossas vidas. Um outro fator também que às vezes impede a gente de desfrutar mais desse amor é a experiência que a gente teve. Muitos tiveram pais rudes ou pais que não foram muito próximos, né? Pais que não souberam demonstrar amor, e aí a gente tende a se afastar um pouco de Deus, não entender tudo isso. Então a gente talvez não entenda esse amor e talvez não saiba dar amor até para os nossos filhos. Eu fui uma pessoa abençoada porque o nosso pai era uma pessoa que participava muito das nossas vidas, né? Era aquele pai que ele lia a história para a gente antes de dormir. Ele tinha um livro conforme a idade, né? Para as minhas irmãs era diferente. Para a gente ele lia aqueles livros mais misteriosos, né? Eu e meu irmão Fábio dormíamos no mesmo quarto. E era maravilhoso aquele tempo que ele lia essas histórias. O pai também, eu me lembro dos almoços, né? Ele sempre perguntava para a gente como é que tinha sido a aula, o que a gente tinha aprendido. Então era uma competição saudável, todo mundo queria dizer o que tinha acontecido, e a gente foi criado num clima de muito amor. O pai também, ele saía comigo, ou só ele gostava muito de pescar, então ele me levava a pescar, mas só eu, para a gente ficar conversando. E a gente ia pescar às vezes à noite, a gente deitava assim, e ele ficava mostrando as estrelas e contando, né? Parece uma ficção, gente, mas eu vivi isso, nós vivemos isso. Eu perdi o pai quando eu tinha 17 anos, o Fábio tinha 13, meu irmão, a Graziela tinha 10, e a Daniela tinha 6. E foi bastante impactante para nós, o pai morreu de infarto, mas ele deixou um legado de tanto amor que nós nos tornamos uma família muito amorosa e muito unida. E isso nos ajudou muito a se manter, e talvez, acho, né, tenho certeza que me ajudou muito como exemplo, né? E eu acho que eu fui razoavelmente, né, na educação dos meus filhos. Eu vejo que eles sempre me falam coisas muito carinhosas e eles agradecem sempre. Mas tem uma coisa que eu posso dizer, que eu não fui igual ao meu pai. No tempo que eu dediquei com os meus filhos. Eu já vivi numa fase do mundo um pouco mais agitado. E eu vejo que hoje, né, está cada dia pior. A gente é pressionado pelo mundo, a gente é pressionado por ter coisas. Tá? E eu tenho certeza de que os filhos, eles não estão tão interessados que se a gente tenha uma casa nova para dar conforto para eles. Eles nem estão vendo muito isso.
A gente às vezes se impõe isso, ou trocar o carro, ou tantas outras, ter coisas que exigem de nós em troca, né, deixarmos de conviver com os nossos filhos. Então se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter tido mais tempo com os meus filhos. Eu sei que não foi ruim, eu não me culpo, gente, eu não sinto peso por isso. Mas se eu olhar, porque eu sei que eles me agradecem muito, então eu fico aliviado. Mas eu sei que eu poderia ter dado mais tempo. E essa era a mensagem que eu queria deixar para os pais. Que vocês se inspirem no amor de Deus, que eu ainda tenho muito relacionamento com os meus pais, que a gente se inspire nesse amor de Deus que manda o seu Filho para morrer por nós. Para que a gente possa refletir o nosso papel de pai também. E como nós vamos lidar com os nossos filhos. Eu queria que o Espírito Santo estivesse falando para cada um de nós. Tá? Isso que Ele tem falado no meu coração nessa semana, enquanto eu pensava nessa mensagem. Porque a maior revolução que pode ser feita na humanidade é através do amor. E através do amor que Deus vai colocar no nosso coração. Não é o amor fútil que a gente ouve nas canções, não é o amor das poesias superficiais, mas é esse amor que vem de Deus. Que o afetuoso amor que está no coração de Deus possa ser revelado para cada um de nós aqui nessa noite. E que nós, os pais, também possamos dar isso para os nossos filhos e que todos aqui nos esforcemos cada vez mais para compreender e ter dentro do nosso coração um pouco desse maravilhoso amor que Deus o Pai tem para nós. Amém? Então vamos orar. Querido Pai, o Senhor que mandou Jesus, teu Filho amado, para morrer no nosso lugar, e que esse Jesus, teu Filho, uma das coisas mais importantes que Ele fez por nós, depois de dar a sua vida por nós, é essa oração que Ele nos ensinou, e de chamar a Ti de Pai. Se o Teu Filho nos ensinou a isso, Pai, nós queremos guardar isso profundamente no nosso coração, para que toda vez que nós precisarmos, toda vez que nós nos sentirmos oprimidos, feridos, que a gente saiba que Tu és um Pai amoroso, que tem um coração imenso, esperando apenas que a gente clame por Ti, e que a gente dedique um tempo a sós contigo, para poder receber todo esse grande amor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque nos alegramos de estar aqui e vamos ter logo mais essa celebração, Pai, que seja um momento de muita alegria, de muito prazer em todos nós. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.